Vou apresentar um trabalho da disciplina Questão Urbana e Política Habitacional, ministrada pelo professor Percy Coelho, cujo título do artigo é Limites e Possibilidades da Atuação da Assistência Social no contexto da questão urbana e ou da política urbana. Os componentes desse trabalho são meu nome, Ivne, o Glauber, a Thaís e a Sinara. O foco do trabalho é a análise da atuação do assistente social na política habitacional. Como objetivo geral desse trabalho, nós trazemos uma pequena contribuição e reflexão teórica sobre a relação do serviço social e a questão urbana, com ênfase nos argumentos dos autores Maricato e Paviani, bem como os artigos escolhidos de revista especializada no serviço social. Os objetivos específicos desse trabalho são revisar a literatura da disciplina na perspectiva crítica em relação às ideias dos autores Maricato e Paviani, aplicar o método histórico estrutural em serviço social, considerando a análise documental, com foco no estudo sobre os limites e possibilidades da atuação do assistente social no contexto da questão urbana, com foco em 3 artigos de revistas especializadas em serviço social, tendo como base Pimentel, Braga e Santos, que serão detalhados posteriormente. Além disso, produzir um artigo a partir de um relatório de análise conforme o objetivo anterior. A questão da metodologia foi uma pesquisa qualitativa, fundamentada a partir da bibliografia estudada ao longo da disciplina, Questão Urbana e Política Habitacional. O problema da pesquisa, considerando a categoria abordada por Paviani sobre o processo de urbanização e Maricato, aplicada no contexto da política urbana, interessa enfrentar o seguinte problema: em que medida a atuação do assistente social, revelada em artigos da área na política habitacional, pode contribuir para explicitar com as desigualdades presentes no espaço urbano. A hipótese do trabalho proposto é que o assistente social possui qualificação teórica, política e ética para analisar de forma crítica as desigualdades presentes no espaço urbano, analisando-as na sua totalidade, sendo capaz de elaborar respostas profissionais e qualitativas. No capítulo 1, a gente vai discutir a questão urbana no Brasil. A gente achou de grande importância problematizar a questão urbana e o direito à cidade numa sociedade polarizada por interesses de classe no contexto do capitalismo nas formas contemporâneas. Na medida em que a expansão das cidades ocorre, cada vez mais se segrega e empurra as classes mais pauperizadas para as áreas mais periféricas, destituídas de serviços e de infraestrutura. Os espaços urbanos se constituem também como um local importante na luta de direitos sociais, com ênfase no direito à cidade. Paviani, ele esclarece que a urbanização brasileira foi se agravando devido à omissão e à falta de políticas de médio e longo prazo para enfrentar o crescimento urbano e a redução da exclusão socioespacial por parte de sucessivos governos. Também a negligência a respeito da qualidade do meio ambiente natural e dos territórios periféricos. A questão urbana traduz-se, na atualidade, como um dos mais complexos desafios no campo das políticas públicas, pela forma como se explicita na apropriação dos espaços, a desigualdade socioeconômica, a expressão do modo de produção capitalista no contexto neoliberal de flexibilização e transnacionalização da economia, de terceirização e privatização dos serviços, que produzem desempregos e precarização das relações de trabalho, o que formam as cidades em espaços de reprodução e acumulação de capital. Com a expansão dos grandes centros urbanos, a segregação das classes mais pobres para as áreas periféricas, desprovidas de serviços e de infraestrutura urbana, as cidades brasileiras têm se configurado como um espaço de grande segregação socioespacial. Com a exclusão, agrega-se problemáticas a elas vinculadas em todas as metrópoles brasileiras, como o desemprego, a má distribuição de renda, o déficit habitacional, a criminalidade e a violência urbana. Embora o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas as necessidades, o território foi ocupado e foram constituídas as condições para viver nesses espaços, bem ou mal, improvisados ou não. Que em 1940 e
1980, houve um grande crescimento econômico no Brasil, sem, entretanto, modificar significativamente a forte desigualdade social existente, não implicando em seu desenvolvimento humano igualitário. Aprofundou-se mais a desigualdade na sociedade histórica e tradicionalmente desigual. Portanto, a partir das leituras realizadas sobre o tema, verifica-se que o processo de urbanização no Brasil apresenta-se como uma máquina de fazer favelas e agredir o meio ambiente. No nosso capítulo 2, nós vamos falar sobre a atuação dos centros sociais na política habitacional. E, diante das possibilidades de atuação dos centros sociais nos seus mais diversos campos de atuação, verifica-se que este profissional ele tem o desafio, de buscar analisar a realidade social que o cerca a partir da perspectiva da totalidade, identificando as múltiplas determinações que cercam essa realidade. E aí, o Paviani, ele fala do processo de polinucleamento, que é uma característica desse processo de urbanização da sociedade brasileira, que temos como característica a expansão das regiões metropolitanas e o despovoamento das áreas centrais, ou seja, ocorre o crescimento da periferia das metrópoles que acaba impedindo o crescimento das regiões pobres. E aí, no caso específico da atuação do assistente social na política habitacional, depende-se que os assistentes sociais, enquanto a categoria coletiva qualificada, possuem uma base teórica, política e operativa capaz de analisar de forma crítica as contradições e desafios no que diz respeito ao direito à cidade. E aí Santos, que foi um dos autores dos artigos escolhidos, ele destaca que quanto mais os assistentes sociais forem capazes de decifrar e apreender as determinações da produção e reprodução das cidades, mais terão condições de elaborar respostas profissionais qualificadas, teórico, política e eticamente. Então, muitas vezes, temos como um ponto a destacar, muitas vezes o trabalho da assistente social na política urbana, ela se limita muito à política habitacional, ela fica restringida à política habitacional. Então, outro ponto destacado por Santos é que uma das grandes dificuldades para a realização do trabalho das assistentes sociais estão relacionadas com o processo não só de precarização do trabalho, mas também a falta de integração das equipes que fazem parte da atuação na política habitacional. Diante disso, o assistente social ele deve sempre estar disposto a buscar integrar-se a esses setores que também compõem o projeto de obras e atividades no contexto da habitação, visando superar essas dificuldades e diminuir a distância que há na comunicação entre esses setores, percebendo então a importância de outros setores junto ao trabalho do assistente social no campo habitacional. E o maior objetivo dessa integração é unir forças em busca de um objetivo comum, que é a emancipação dos sujeitos sociais. De acordo com um dos autores que compõem os artigos desse trabalho, que é Braga, Braga vai dizer que se impõe à categoria que a ação do serviço social precisa se efetivar, portanto, no contexto de elaboração e proposição da intervenção compactuada com a ação de outros profissionais de diversas áreas. Sendo assim, o caráter do trabalho do assistente social em sua praxis, na política habitacional, não é desempenhado de forma solitária. Também, segundo Pimentel, que é um outro autor, escolhido nos artigos, ele situa alguns aspectos da atualidade relacionados aos conteúdos práticos e ideológicos do tipo de trabalho implementado e difundido na atualidade e os rebatimentos na intervenção do assistente social. Ele fala que a questão urbana é um complexo de
é um complexo de demandas políticas e sociais de caráter urbano e requer uma análise atenta do processo de urbanização que se inclui a demanda por habitação. Fica claro, então, que os limites impostos hoje ao assistente social ou ao trabalho social e as dificuldades relacionadas à intervenção profissional dos assistentes sociais que seu trabalho pretendem subsidiar estratégias capazes de transformar as ações em prol das necessidades sociais da população. Conclui-se que a disciplina Questão Urbana e Política Habitacional faz um bom debate sobre o urbano e problematiza essa questão de forma bem didática e com referências bibliográficas bem embasadas. Verifica-se que o problema é de grande relevância social e a hipótese proposta inicialmente foi confirmada durante a análise e foi possível alcançar o objetivo geral, bem como os específicos. É de uma necessidade urgente a realização dessas análises para contribuir para a formação e o trabalho dos assistentes sociais que se deparam com questões relacionadas à política habitacional em seu fazer profissional.